Tá no ar? A TV Cresce está no ar? Opa, que beleza. Então, estamos no ar. Ô, Zé Eduardo, chama o pessoal lá para vir para cá, vamos começar. Pontualidade britânica. Sempre foi aqui. Sempre foi, mas já estamos com 10 minutos de atraso. É britânica mesmo. É. Percebe-se. É esse moço que é com 950 mil, né? É. As pessoas falam, gosto de ir nas palestras porque lá começa na hora certa. Nem mais nem menos. Né? Vou disponibilizar o CDs. Claro. Ó, fica aqui o aviso, vamos deixar o recado para todos aqueles que estão nos assistindo pela TV Cresce e para quem está aqui presente também, vamos já deixar o recado que quem quiser o DVD da palestra, basta mandar o e-mail para o Cresce e nós encaminhamos o DVD de alta qualidade, tanto de imagem quanto de som, para você assistir em casa, no escritório, pôr no computador, assistir no aparelho do DVD. E não tem que pagar nada por isso, né? O Cresce fornece esse material para seus inscritos gratuitamente. Tá bom? Vamos lá, estão aguardando os colegas que estão no lanche. Na próxima palestra eu vou distribuir um bornal. É, porque aí pode ir lá, pega o lanche, põe no bornal, enquanto está assistindo, vai. Nós temos que procurar o conforto, né, João? O corretor tem que ser criativo. Aí, ó, você está aqui, tá vendo? E o pessoal está lá no lanche, ó. Tá vendo? Bem, colegas, boa noite. É um prazer, uma satisfação muito grande vocês estarem aqui. Hoje nós estamos recebendo o presidente do Cresce, do Espírito Santo, Aurélio, nosso conselheiro federal, presidente de Cresce, meu colega, extremamente dedicado, e uma presença muito especial. Veio de Brasília aqui para assistir pelo menos parte da palestra, porque está com a agenda apertada, vai ter que viajar daqui a pouco, o presidente do Conselho Federal, o João Teodoro, que está aqui nos prestigiando. Ô, João, por favor, dê uma chegadinha aqui na frente para cumprimentar os nossos colegas, os presentes, viu? Os presentes e os ausentes, que estão pela TV Cresce, né? Ausentes aqui do nosso ambiente, mas assistindo a nossa palestra. Eu vou passar o microfone para o Dr. João Teodoro, cumprimentá-los, e em seguida nós já vamos imediatamente passar para o Aurélio, porque ele tem que fazer essa palestra aqui hoje, amanhã cedinho ele vai para Santos, como esse assunto interessa demais, nós temos agendado amanhã, às 9 horas da manhã, a palestra dele lá em Santos, para os colegas do litoral também. Por favor, João. Obrigado, Viana. Na verdade, eu só quero parabenizá-lo por mais esta palestra, né, porque realmente é muito interessante. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês e desejar que vocês tenham uma boa palestra. Nós viemos, na verdade, para ouvir o Aurélio falar sobre o terreno de marinha, né? Vamos aprender um pouco com ele e não vamos ficar aqui tomando o tempo dele. Podemos até chamá-lo já, né, Viana? Então, Aurélio, por favor. Vamos lá. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Bem, boa noite a todos. Boa noite. Aí, todo mundo com gás. Agradecer aqui ao Viana por esse convite, essa distinção, né? Por se interessar pelo assunto terreno de marinha, muito importante para a nossa atividade. Agradecer o João Teodoro por essa agenda lotada, nos distinguir, participar, estar aqui presente, como faz questão sempre que possível participar de todos os eventos, né, da agenda dos corretores de imóveis Brasil afora. Então, muito obrigado, João, por estar aqui conosco. E a responsabilidade nossa a cada dia é maior, a portaria que nos nomeou como, junto com o Carlos Paulino do Paraná, para representar os corretores desse Brasil nessa grande luta contra as cobranças de terreno de marinha. Mas eu vou, como o assunto terreno de marinha não é um assunto curto,
um assunto extenso, e eu tentando trazer desde a origem, o Instituto de Terreno de Marinha, de enfiteuse, na realidade, para não demorar muito, eu vou tentar encurtar as falas e, para o final, os esclarecimentos que forem necessários, eu ficarei à disposição, até para a gente poder aproveitar um pouco mais o material, que é fruto de um longo estudo. Então, eu perguntaria aqui se alguém saberia me dizer de quando apareceu a nossa história o Instituto da Enfiteuse, que, na verdade, é o que lastreia as cobranças de marinha, taxas de marinha, terrenos de marinha. Alguém aqui saberia dizer? Desde o Império. Desde o Império? Você chegou quase próximo. Não, no Brasil, obviamente. Mas o Instituto da Enfiteuse é antes. Eu fui buscar a origem da palavra enfiteuse, e a origem da palavra, dando uma dica, veio do grego, né? Então, veio da antiga Grécia, Cartago. E esse instituto, por incrível que pareça, veio do século V, antes de Cristo. Antes de Cristo. 5 antes de Cristo. Então, eu trouxe isso aí para vocês. E no século III depois de Cristo é que ele veio a ser mais difundido e utilizado por Roma. No século V é que ele veio constar pela primeira vez do Código Justiniano, como nós veremos aqui, da origem da palavra. Então, pela origem da palavra, pelo latim, nós chegamos à denominação de que enfiteuse quer significar arrendamento, enxerto de terra, implantação de terra, como aqui muitos nós já tínhamos essa noção, né? E vamos verificar no decorrer da história da civilização, vamos diretamente para o Brasil em seguida. Este é um modelo que serviu bastante nos tempos passados, nos séculos passados, para quê? Numa divisão de terras onde poucos detinham muita quantidade de terras, e para não doarem essas terras definitivamente, não as desvalorizarem, e não só por isso, mas para trazer pessoas e fixar pessoas, sem que essas utilizassem das terras, depois transformassem as terras no comércio, vendendo-as, e o progresso talvez demorando, dependendo de quem viesse adquirir. Então, esse instituto, essa forma de colonização, essa forma de progresso e desenvolvimento foi muito utilizado e foi muito importante na nossa história. Porque, em troca da pessoa ter a terra, ela tinha o compromisso de cultivar a terra, ela tinha o compromisso de fazer o progresso chegar. E isso era feito antigamente na forma de arrendamento. Este modelo, como eu já falei, teve maior ênfase no século III e veio evoluindo no século V em Roma, pelo Código Justiniano, e virou modelo para a coroa portuguesa. Daí, nós verificaremos o quê? Quem colonizou o Brasil, né? Portugal. Então, nós herdamos isto também de Portugal, como vocês vão verificar aqui. No Brasil, ela começa já no século XV. Então, nós estamos progredindo rápido, né? Começamos lá em 5 a.C. Eu fiz questão de fazer um cronograma para a gente poder entender de onde veio essa herança, né? De onde veio essa história de enfiteuse. Então, nós já estamos aqui, não se preocupem, nós chegaremos rápido ao século XXI. Então, no século XV, no Brasil, que foi colonizado pelos portugueses, foi instituído as capitanias hereditárias. E as capitanias hereditárias, em número de 15, porém com 12 administradores. A coroa portuguesa nomeava um administrador, esse responsável pela tal e qual capitania, tinha a obrigação de, até 80% dessas áreas, ele estipular arrendamentos, né? Ele teria uma cota de 66 mil metros, são 10 léguas, por toda a costa brasileira, na forma de sesmaria, que eu vou comentar em seguida, ele doar a igrejas, a comunidades indígenas coordenadas por padres,
Então, a gente observa que é tudo com o intuito quê? De progresso. Nós temos aqui as capitanias, as primeiras, as divisões, que depois foram transformadas em províncias, que nós verificaremos. Então, eu faço questão de trazer toda essa história para que vocês entendam exatamente como funcionou. A costa brasileira, 10 léguas, nós verificaremos, gravem aí o mapa, vocês já conhecem do Brasil. Então, no século XV, 1530, Portugal adaptou uma lei do século XIII, de 1375, que instituiu as Sesmarias. Eu fui buscar o significado da palavra Sesmarias, e você não encontra um significado, uma denominação exata para Sesmarias, porque muita gente ouve falar Sesmarias quando se fala terreno de marinha, né? Eu também já ouvi falar bastante, mas eu fui buscar os significados para saber de onde essa caixa preta de marinha existe, né? Da onde, por que se sustenta isso hoje? Então a gente verifica que em 1530 o Portugal adaptou uma lei de 1375 e iniciou a sua aplicação aqui na forma de aforamento até abril de 1821. Aí a gente já vai subir para o século XVIII. Quer dizer, são 300 anos, né? As Sesmarias, sem definição histórica da palavra, como eu falei, a divisão de doação de terras com vistas a contrapartidos, cultivo, visando principalmente desenvolvimento regional, dentre outras. Parte dessas Sesmarias eram aforadas e partes tinham que ser realmente, efetivamente, doadas, né? Daí vocês vão entender mais para frente a confusão aqui de Barueri, né? Que faz parte dessas Sesmarias doadas, que é o caso de São Paulo. Através das Sesmarias gratuitas, principalmente a 10 léguas da costa, 66 mil metros, permitiu-se doações de parte de terras a cristãos particulares para sua colonização, defesa dos limites territoriais. E isso foi mantido em 1850, através da primeira lei imperial que falou sobre terras devolutas, que é vigente até hoje. Para se ter uma ideia da ginástica que tem sido feita para manter este instituto de pé. A gente tem aqui, já no século XVII, pelas ordens do Marquês de Pombal, para ser entendida a história, foi instalado o governo geral e extintas as capitanias hereditárias. Mas, basicamente, um só coordenava as ordens de Portugal, né? Só tínhamos administradores e permanece a história, só que sem novas regras para propriedades. Aí vocês começam a imaginar. Sem regra para propriedades. Tantas terras no Brasil. Né? Não é possível que a evolução do Brasil foi tão rápida e tão grande. A habitação cresceu tanto. Tínhamos muitos índios, né? Mas, realmente, a população, o crescimento não foi tão rápido assim. No século XVIII, em abril de 1820, foi expedido um alvará, transferindo todo o aforamento para a enfiteuse. Então, isso quer dar um ânimo, o seguinte: antes, o aforamento, você tinha a terra por um certo período para produzir, para cultivar, depois teria que renovar este contrato de aforamento para você permanecer nessa terra. Você não tinha aquela estabilidade que uma enfiteuse proporciona. É o quê? É o aforamento perpétuo. Né? Você tem, se você não cair em comício, se você não deixar de pagar 3 foros, se você não tiver sucessor, né? As previsões legais. Então, a enfiteuse daria um ânimo de perpetuar a pessoa com a terra. Só não seria efetivamente proprietário de pleno do bem. E se livrariam também da uso capião. O aforamento tem um prazo longo e a enfiteuse é perpétua, em tese, fora as hipóteses previstas em lei. Então, observa que é uma passagem interessante da história, em que estimula, né, as pessoas, estimulam o desenvolvimento do país, tudo feito, todo o Instituto em função de proporcionar o desenvolvimento e o progresso da nação, né, com a colonização ordenada, né? Mas, desde 1821, a coroa portuguesa autorizou a abolição do aforamento, dando importante passo para o desenvolvimento da nação, incentiva a colonização produtiva, desprendimento e estabilidade. Já em 1822, em julho, José Bonifácio, pela Resolução 76, suspendeu todas as concessões futuras de Sesmarias. Aí vocês imaginam, já começa a ter uma interferência. Já não tem mais concessão de Sesmaria, o povo não para de crescer, o governo não dá conta de tomar conta de todas as terras, e colonizações são feitas, posses são tomadas, pessoas vão
ficando em áreas, e há uma verdadeira invasão de terras no Brasil pela história, se nós formos verificar. E isso continua acontecendo já desde da extinção de capitanias, indefinição sobre propriedades, e muita terra, população crescendo, e um pedacinho de terra aqui, um pedacinho de terra ali. Vocês vão poder constatar essa realidade mais adiante aqui. As sesmarias que já haviam sido constituídas, obviamente, que permanecem o imposto dos sesmeiros concedidos. 1822, houve a independência do Brasil, em setembro, 2 meses depois do que falamos anteriormente, e aí a gente percebe um período de vacância entre a suspensão de concessão de novas sesmarias e a independência do Brasil. Quando há a independência do Brasil, quer dizer que o Brasil não está mais submetido às regras de Portugal, da coroa portuguesa. Obviamente que há um zeramento, né? O sistema legislativo é zerado. As determinações vão partir agora do imperador. Então, a ordem é daqui agora. Só que, em 1824, somente que veio essa primeira carta política do imperador. Então, houve um espaço aí de 1822, de 2 anos, né, para chegarmos a essa carta política do imperador. E as invasões continuam crescendo, as ocupações continuam crescendo. Agora nós temos um novo governo, nós temos um imperador, na realidade, e as coisas estão um pouco indefinidas, vocês observam, né? E as terras precisam de ser colonizadas. E o sistema ainda mais apropriado ainda vai ser o sistema de enfiteuse. Vai ser o sistema de aforamento por enfiteuse. Na Constituição Federal de 1824, que é do Império, nós vamos observar que, no artigo 179, caput, garante o direito de propriedade, ou seja, quem tem a sua propriedade tem o direito garantido. No artigo 179, terceiro, garante a lei não retroagirá, ou seja, as regras vão valer daí para frente e daí para trás. Né? Ainda no artigo 179, faculta a desapropriação de terras para uso em caso de necessidade pública. Olha aí, ó. Então, se faculta a desapropriação de terras, já começa a enxergar que, olha, se houve uma invasão, se houve alguma coisa errada, mas se o governo precisar, vamos arrumar a solução aqui, vamos desapropriar e vamos indenizar. Né? Menciona até indenização. Não é verdade? Então, já desde aquela época, o governo tem esse poder. Né? Contudo, é omissa a Constituição quanto às terras devolutas. Então, de 1824 até 1850, o governo não trata dessas terras. Estão sendo invadidas, estão sendo ocupadas, né? Terras que não são de ninguém, digamos assim. Então, estamos em 1824, são quase 30 anos. Né? Já estamos subindo. Mas divide território nacional em províncias. Então, essa carta política vem dividir. Sai de capitanias hereditárias, já foram extintas, e aí define agora, são províncias somente em 1824 pelo imperador. No artigo 115, perpetua os imóveis de Dom Pedro. Essa preocupação teve, a carta política teve, de preservar os imóveis do imperador Dom Pedro I, até os seus sucessores, que até hoje perdura, pasmem os senhores. Então, quer dizer, esse direito foi criado e foi garantido por todas as outras constituições, nós veremos, mesmo com a proclamação da República. Vocês vão verificar aqui. No artigo 179, garante direitos individuais de forma incisiva. Já começa a garantir a propriedade, o direito à propriedade de cada um, o direito de cada um. Bom, então a lei imperial veio em 1850, a primeira lei que fala sobre terras devolutas. Esse monte de terra que está por aí espalhada que não é de ninguém. Vamos regular isso aí, porque isso vai dar uma confusão. Aí houve a necessidade, as sesmarias constituídas ilegalmente, isso está na lei do Império, essas também foram inseridas para... Não, então vamos dizer, uma segunda chance. Foi constituído legalmente, ou você está na sesmaria, mas você não cumpriu com o cultivo. Então, você está cultivando, vai cultivar a partir de agora, você vai ter mais um prazo. Você não cumpriu com outra condição, que seria para você ter a concessão da sesmaria. Nós vamos lhe dar mais um prazo. Então, vamos definir hoje as terras efetivamente devolutas, que ainda não foram invadidas, vamos dizer assim, e que não é de ninguém, que ainda tinha muita terra, não é verdade?
Então, a lei veio, ao meu ver, ao meu sentir, nesse sentido, de frear a invasão de terras. Em seu artigo 21, ela prevê, em seu artigo 1º, ela prevê que as terras devolutas somente poderão acontecer por compra. Isso está no 1º artigo dessa lei imperial que existe até hoje. Quer dizer, por aí já é sintomático também. Já percebe-se a intenção de quê? De que não se continue mais com enfiteuses, que agora seja regulado. O crescimento tem que ser ordenado a partir de 1850. Nós já estamos no final do século XVIII. Então, inclusive, reafirma a posse e validade das sesmarias já concedidas na forma do artigo 4º. Aí teria que verificar a legislação. Nós não vamos ter tempo para isso, dá para dissecar bastante. Pode ser tema de uma outra palestra. Findos aqui, portanto, em 1850, interesse na ocupação acelerada de terras para o cultivo e progresso, esvaindo-se o objetivo maior das enfiteuses. Então, já desde 1850, já não há mais sentido nenhum de existir enfiteuse em nossa nação. Porque o objetivo seria a colonização, seria o progresso, o desenvolvimento, sem que desse imagem, desse aso, a uso capião, a posse ilegal de terras. Então, e realmente estimular as pessoas a progredirem. Toma aqui um pedaço de terra, e você vai criar gado, vai cultivar aqui uma plantação, e você vai ter a garantia de perpetuar aqui. Isso não vai ser de sua propriedade, mas vai passar para os seus filhos, e se for cumpridas essas regras de desenvolvimento, você não vai mudar daqui também, você tem que ficar aqui, você tem que trazer progresso para São Paulo, tem que trazer progresso para a região. E aí o progresso realmente foi acontecendo. Em 1891, veio a Constituição Federal, no seu artigo 2º, transforma as antigas províncias em estados e define que as terras devolutas são doadas aos estados. No artigo 64. Então, todas aquelas terras devolutas definidas na lei imperial, elas são doadas aos estados. E nós vamos verificar que todas as constituições posteriores preservam o direito adquirido. Então, as terras são devolutas, com exceção às áreas de fronteira, secessão, estrada de ferro e zonas militares, que falam que vão também regular, e até hoje, ao que eu tenho estudado, não consegui ainda ter uma exata determinação. Depois vocês vão verificar mais adiante o motivo, até pela última Constituição. A região de Barueri, São Miguel, Guarulhos, o próprio STF, através de um recurso ordinário, ela fala sobre aldeamento indígenas. Então, é um trecho interessante dessa decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é a corte maior desse país. Tratando-se de aldeamento indígena, São Miguel e Guarulhos, abandonado antes da Carta de 1891, as terras nele compreendidas na qualidade de devolutas, porque desafetadas do uso especial que os gravava, passaram ao domínio do Estado por efeito de norma do artigo 64 da primeira Carta Republicana. Não há espaço para a União continuar a defender a propriedade sobre a região de Guarulhos, Barueri e São Miguel, e sobre ela sustentar a existência da enfiteuse para cobrar foro e laudêmio de pessoas que nelas se sintam como verdadeiros proprietários. Súmula administrativa número 4, de 2000, do Advogado-Geral da União, tem caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos da representação judicial da União. Esses são trechos da decisão do ministro Ilmar Gavão. A súmula diz: salvo para defender o seu domínio sobre imóveis que estejam afetados ao uso público federal, a União não intervirá e desistirá das intervenções já feitas nas ações de uso capião de terras situadas dentro dos perímetros dos antigos aldeamentos indígenas de São Miguel e de Guarulhos, localizados no estado de São Paulo, propostos perante a Justiça Estadual local. Entendeu? Então, é bem aplicável aqui a São Paulo. Já em 1916, é a primeira vez na história que surge uma regulação por lei ordinária do Instituto da Enfiteuse privada, porque as enfiteuses utilizadas pela União são tratadas como enfiteuses administrativas especiais. Enfiteuse administrativa especial. Então, primeira vez que surge na história uma regulação
privada, que já foi extinta pelo Código de 2002, nós veremos, foi em 1916, já no século XIX. 1934, na primeira Constituição, a gente vai aqui apenas conferir, que no seu artigo 21 define bens dos Estados, artigo 103, garante o direito de propriedade, e na linha 3, garante o direito adquirido. Esse é o mais importante, ou seja, tudo estabelecido lá na Constituição de 1824 está garantido aqui. Né? Então, garante o direito adquirido. Não pode a União simplesmente falar, não é mais seu, perdeu, perdeu. Não é assim que funciona. Né? As terras devolutas foram doadas aos Estados. Então, dos Estados, essas terras pertencem aos Estados. Agora, definir essas terras é que são outros 500, na realidade, mas, obviamente, seria num volume bem maior do que em 2011. Já na linha 17, defende a função social da propriedade, já desde 1934, a Constituição já defende a função social da propriedade e o direito à indenização caso a necessidade regulada por lei. Que a lei também, não sei se saiu logo depois de 1934 ou só veio depois, muito tempo depois. Ou seja, o governo, a União, a área que ela necessitar, não sendo dela, ela pode ir lá, a qualquer momento, desapropriar, indenizar e pagar. Para que reter tantos terrenos de marinha, tantos imóveis residenciais Brasil afora, sem qualquer finalidade de cunho monetário de grande escala? Não é verdade? Isso atrapalha o nosso mercado, atrapalha os profissionais, que quer o desenvolvimento, não quer a burocracia, quer desburocratizar. Aqui em São Paulo, eu não sei como é que funciona, mas lá no meu estado, dependendo do imóvel, você vai demorar meses e meses para você desembaraçar uma documentação. Então, isso é um entrave à economia, é um entrave ao mercado imobiliário e é um entrave para nós profissionais, não é verdade? Então, a gente tem que lutar contra isso aí. Na Constituição de 1937, o artigo 36 define bens da União. O artigo 37 define como bens dos Estados as margens dos rios e lagos navegáveis destinados ao uso público, se por algum título não for de domínio federal, municipal ou particular. No artigo 22, caput, é novamente assegurado o direito da propriedade. Na linha 14, permanece a garantia de indenização no caso de desapropriação legal. Na de 1946, em 1946 surge o decreto 9.760, que todo mundo conhece, que dispõe sobre bens da União e, aparentemente, resguardando o direito adquirido e de propriedade. Na verdade, não. Eu fiz uma alteraçãozinha nesse trecho aí, que não veio nesse arquivo, mas, na verdade, o direito adquirido não é resguardado aqui. Porque, a partir do momento em que lá na lei fala sobre terras devolutas, no artigo 64 da Constituição de 1891, doa essas terras aos Estados, quer dizer, isso aí vem a desrespeitar este artigo em relação às terras devolutas, que seria a maior parte de terrenos de marinha, grande parte de terrenos de marinha hoje. Então, esse é um ponto polêmico que nós temos, que está sendo discutido Brasil afora. Propriedades, todas as constituições, em tese, aquelas que não foram expressamente mencionaram expressamente seu texto, mas indiretamente quiseram resguardar, mantiveram o poder da União a desapropriar a área com indenização, quer dizer, garantindo a propriedade, garantindo a estabilidade e uma segurança jurídica, né, em tese. Bom, muitas terras foram doadas 6 marias 10 léguas, 66 mil metros da costa, objetivando a defesa da soberania. Esse era o argumento. Outras tantas consideradas devolutas foram doadas aos Estados, conforme o artigo 64 da Constituição de 1891. Então, a União somente restaria praticamente a ilha de Fernando de Noronha e outras ilhas para denominar como terreno de marinha, excluído o interior delas, ainda por cima. Né? Porque ia ser 33 metros da linha pré-mar, e a ilha, se tivesse 33 metros, seu interior não alcançaria, dependendo do tamanho da ilha, obviamente. Eu não vou me aprofundar muito em 33 pré-mar, porque isso aí vocês já estão cansados de ver, careca. Eu estou tratando a coisa de uma forma mais macro, porque eu acho que nós temos que atacar o Instituto da Enfiteuse.
Uma coisa anacrônica. Em 2011, vocês vão perceber, pela história rápida que eu estou contando, ela não tem razão nenhuma mais de existir. E extinguindo, obviamente, a enfiteuse, que ainda temos na Constituição, em seu artigo 49, dos atos das disposições constitucionais transitórias, assegurando as enfiteuses que já existiam, né? A gente pretende o quê? Com essa emenda constitucional, com o debate inflamado a nível de Brasil, a gente ter realmente uma força política, uma intenção para os governantes perceberem. Também pode ser, mas é muito difícil, né? A gente chegar lá. Tem que ter uma mobilização muito forte. A gente deveria, né? Porque, na verdade, você está cobrando ao longo da costa do Brasil, principalmente, inclusive Piauí também cobra. E um amigo do Piauí, vocês vão ver aí, tiveram terras do Alho, mas um amigo do Piauí me falou, o presidente do Piauí, pelos rios lá que lá tem no Piauí. Mas, na realidade, é uma minoria pagando taxas, e vocês vão verificar porque essas taxas recolhidas não são impostos. E como taxas, esse dinheiro arrecadado vai para o cofre único da União. Embora seja um valor pequeno, dentro do orçamento da União, um orçamento de 1 trilhão, para um recolhimento de 770 milhões, não representa nem 1%, nem 0,1%. É 0... Não, isso é ínfimo. No orçamento da União, 1 trilhão de reais, no orçamento de 2010. Você tem 775 milhões de porcaria. Só que são 775 milhões em que a União pode coloca no seu caixa, e não quer dizer que ela gaste na Secretaria de Patrimônio da União, mesmo porque o gasto da Secretaria de Patrimônio da União é muito maior. Então, esse dinheiro pode ir, inclusive, para cartões corporativos, que têm gastos sigilosos, né? O controle dos cartões são sigilosos. Então, é uma receita que você não tem explicação. Eu não conheço outra taxa que é cobrada a nível de Brasil. Não é pouca coisa, né? Pouca coisa em relação ao orçamento de um tri, para o governo, para a União. Em tese, seria uma mixaria. Para nós, brasileiros, na verdade, e para quem está dando destinação desse dinheiro, que são questionamentos, eu já estou adiantando aqui a nossa conclusão, na realidade. Então, restaria somente essas áreas. Em 1946, o artigo 146, parágrafo 141, parágrafo 3º, preserva também o direito adquirido, parágrafo 16 garante o direito de propriedade, 156 estabelece o uso capião, sem mencionar restrição em relação às terras devolutas ou públicas em geral. No artigo 7º das disposições transitórias, passa ao Piauí o domínio das fazendas de gado da União naquele estado. Quer dizer, a União passa ainda o que ela teria fazenda de gados em produção, passa ao domínio do Estado, não sei a que ponto está isso aí no Piauí, teria que fazer um estudo dessa região. Então, observa, a União não deveria ter interesse de ficar segurando terras em seu poderio para arrecadar foro, taxa de foro, né? A ocupação nem se fala que é uma invenção, porque nem existe. Né? Existiu depois com legislações que nós vamos explicar aqui. Mas o foro, que deveria, historicamente, ser uma coisa simbólica e invariável. É isso que a gente percebe dos estudos da história, quem fez direito aqui estudou e aprendeu dessa forma. Hoje, talvez tenham dado uma recuada, mas já tinha um projeto da Secretaria de Patrimônio da União com visão de arrecadação, visão arrecadadora. Tem no plano da SPU. Se vocês forem no site, bota visão arrecadadora SPU. Vocês vão ver. Vão verificar lá que tem uma visão arrecadadora. E essa não seria a finalidade, seria simplesmente uma taxa de valor simbólico, invariável, para que essa área ficasse no domínio da União, né, em parte ao menos, e isso não fosse usucapido, né, tivesse uma disciplinada forma de adquisição. 1967, o parágrafo do artigo 22, parágrafo 22 do artigo 150, garante o direito de propriedade. Desculpa estar falando rápido aqui, porque senão a gente vai ficar... A história, eu estou conseguindo já chegar aqui no século XIX, vocês não perceberam, mas do jeito que eu falo rápido, nós já estamos no século XIX. Exatamente. Fim do mundo, aí acaba em 2012, né? Direito de propriedade, indenização em caso necessário de desapropriação. Quer dizer, mais uma vez, né, estabelece a função social da propriedade. Quer dizer,
Mais uma vez, como é que você vai reservar esse tanto de imóveis Brasil afora, dizendo que tem que pagar, tem que burocratizar, não deixar o desenvolvimento, com 8 milhões de carência de habitação no país? Né? Porque se tivesse uma terra lá do governo, por que ele não doa para fazer um empreendimento? Ele vai ainda adquirir novas terras para fazer programa de par, para fazer programa habitacional, não é verdade? Agora já tem doações, sim. Agora já tem regulação fundiária, mas isso em 2009, 2010, não é verdade? Então, nós estamos já com um problema desde os séculos passados. Né? 1976, o decreto 233, de 76 de Portugal, extinguiu o FT predial. Quer dizer, Portugal está na nossa frente. Tem um decreto de 1976 em Portugal, prédio urbano, ó, proibido. Proibido enfiteuso em prédio urbano. 1976, nós estamos em 2011. Por isso que quebrou Portugal aí. Está representando a União aqui, não? Me falaram que a diretora da SPU estaria aqui presente? Não, ela foi comunicada. Ah, foi convidada. Ah, tá. Não, lá no Espírito Santo nós tivemos boas presenças, inclusive foi de Brasília. Com certeza que ela foi. Inclusive, a pessoa que esteve lá presente foi o diretor nacional de arrecadação, foi o senhor Paulo Campos, esteve na palestra. Essa exposição que eu fiz aqui, breve, sobre valores, ele não tinha o que me responder. Né? Eu falei, quando o dinheiro vai para um caixa único, e esse dinheiro não tem destinação, o povo tem a sensação que esse dinheiro pode ser gasto. Aí eu não falei em corporativo lá, não teria problema, mas porque pode ser gasto. Eu não quis. A gestão é mais cara do que a arrecadação, mas isso não é argumento. Se o dinheiro entra e não sabe para onde ele vai, quer dizer, então a Costa vai pagar o corporativo, enquanto o brasileiro todo deveria dividir essa despesa do corporativo. É uma reflexão que devemos fazer. Né? Então, o próprio Paulo ele quis transmitir aos presentes, eram mais de 500 pessoas, e olhem, a única explicação é que está na lei e eu tenho que cumprir a lei, eu sou funcionário da SPU. E ainda levou, eu tenho a palestra dele aqui no meu pendrive, ainda levou sugestões, propostas, que houve a discussão com parlamentares em função da PEC 53. Quer dizer, de reduzir de 5% para 2%, coisas paliativas. Né? Mas já se verifica que uma pessoa vem de Brasília, diretor de arrecadação, né, ao Estado do Espírito Santo, onde o relator é do Estado do Espírito Santo, o senador, estava presente. Não é verdade? Então já se verifica uma preocupação. Né? Já se nota uma preocupação. E que é real e efetivo. Em 1987, o decreto padroniza as cobranças de taxa de furo. Quer dizer, o que antes só vinha em contratos estipulados, um cobra tanto, outro cobra tanto, a média era mais ou menos, a prática é tanto, aí vem regulado em 1987. Né? Em 1988, na Constituição Federal, prevê no seu artigo 91 a competência da Defesa Nacional para definir a regulamentação do uso das áreas indispensáveis à segurança nacional. O que quer dizer isso? As áreas indispensáveis à segurança nacional é o maior argumento que a União tem para manter os terrenos de marinha, porque dizem que são áreas que têm que permanecer ainda sob o controle da União, porque elas são indispensáveis à segurança nacional. Ora, o artigo 91 define a competência para a Defesa Nacional delimitar quais são essas áreas, onde ficam essas áreas, para que vão servir essas áreas. O governo permite você construir um prédio com 200 apartamentos nessas áreas. O que vai fazer de defesa? Vai demolir o prédio? Não é verdade? É impressionante. Então, isso, paz, meus senhores, em 2007, foi baixada a Constituição em 1988, 2007 são 19 anos depois. Foi eu procurando, pesquisando, encontrei uma portaria do governo federal, onde cria uma comissão da Defesa Nacional para delimitar essas áreas. Agora, pergunte se eu encontrei o resultado do trabalho dessa comissão em 2011. Não sei se essa comissão perdura. Eu consegui a portaria, está aí a portaria, eu tenho ela aqui guardada, mas a finalidade até hoje não se define. Então, como vão cobrar se eu não sei aonde é? Aonde eu preciso? Qual a legitimidade que eu tenho? É mais uma questão para se pensar em regime de FTUs em área de marinha.
Tá, eu tenho a cobrança de taxa-mania, eu tenho por quê? O governo, por quê? Porque eu não sei por quê. Não, é por causa da segurança nacional. Mas sim, quem é que tem que definir a área de segurança nacional? Não define. E aí? E aí vamos cobrando, o povo está pagando, né? Vamos cobrando. Tem aí os remendos legislativos, nós vamos cobrando. E aí, daqui a pouco, pode dar problema, pode ter que devolver. Artigo 173 destaca como princípio a função social da propriedade, país carente de moradia, que eu já mencionei. 173 da Constituição restringe a exploração de atividade econômica pela União. A União nunca poderá visar cobrar essa taxa de valor ínfimo, invariável, para poder sustentar a Secretaria de Patrimônio da União. Não é verdade? Ela não pode considerar também a mina de ouro e terreno de marinha para ter lucro com terreno. A própria Constituição proíbe. Não pode uma costa brasileira sustentar uma defesa da nação para todos os brasileiros. Não tem sentido isso, não é verdade? Então, nós estamos pagando para proteger a costa, porque a finalidade é essa, para o Brasil inteiro. Se já não é mais uma taxa mínima invariável, agora já é uma arrecadação. Quer dizer, não é justo uma situação dessa perdurar em 2011. É mais um motivo. Já nas disposições constitucionais transitórias que eu adiantei aqui, no artigo 49, fica definido que somente em áreas indispensáveis à segurança nacional continuará sendo aplicada a enfiteuse. Ou seja, fora disso não pode se ter mais enfiteuse. A própria Constituição menciona. Fica mantido a enfiteuse para a área. Não quer dizer que vai o quê? Podem ser criadas novas enfiteuses. Não. Mas cadê a área de segurança nacional? Cadê? A Defesa Nacional não definiu até hoje? E vai ficar nessa? E a gente pagando? Alguma coisa tem que ser feita, né? A lei de 81, sobre criação de áreas de proteção ambiental. Aí muita gente fala, não, eu já ouvi falar, o próprio diretor lá, vou mencionar porque me falou e não me pediu segredo, falou assim, mas vem cá, você viu lá na Espanha? Estão demolindo prédios lá, porque estão construindo em área ambiental. Realmente eu fiz uma pesquisa na Espanha, estão demolindo. Mas se o camarada for aqui construir em cima de uma restinga, em cima de uma área de preservação ambiental, vai demolir também. Vai demolir. Não, os resorts vão tomar conta. Não, os resorts não vão tomar conta. Se tem uma legislação ambiental, não tem nada a ver com terreno de marinha. Se você tem uma legislação que prevê onde que é praia, mas as praias então vão acabar. Olha só, que loucura. Você tem aí, ó, institui Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Portanto, praias não são terreno de marinha. Muita gente faz coisa, mar, terreno, marinha, é praia, não tem nada a ver. Então, você tem a regulação própria. Bens públicos de uso comum, tais como as praças, as ruas, tem definição específica, conforme citada a lei de regência. Quer dizer, cada uma tem a sua legislação específica. Isso aí, a confusão é tanto, para vocês verem que eu estou vindo do século V a.C. O embaraço é tão grande que a gente está tentando desvendar isso, porque os políticos vão lá votar e já não sabem nem por que existe, como existe, qual o fundamento, o que é enfiteuse, o que é sesmaria, o que é foro, o que é laudêmio. É muita confusão. Isso vem de muito tempo, é muito antigo. Então, eu espero poder estar dando alguma luz, algum esclarecimento. Eu estou conseguindo chegar bem, já estamos aqui no século XXI. 2002 vem o Código Civil e extingue a enfiteuse privada. Quer dizer, já nem enfiteuse privada tem mais em 2002. Foi extinto já pelo Código Civil. Não lembro o artigo aqui de cabeça, mas todos já sabem disso aí. Então, perdura por arranjos legislativos, enfiteuse administrativo especial. Agora, fala, não, o Código Civil extinguiu, é enfiteuse, mas é enfiteuse privada. A enfiteuse que nós tratamos é a enfiteuse administrativa especial. Tudo bem, o que é isso? Está lá na Constituição. A Constituição, lá no artigo 49, quer dizer, a Constituição de 88. Então, as coisas vão segurando, né? A arrecadação de 775 milhões, que é pouquinho para um, muitos para outros, e a gente tem que tentar acabar com isso. A portaria que eu falei constitui comissão para definir áreas de segurança nacional. Cadê essas áreas, gente? Vamos definir. É o Exército, é a Marinha, são áreas aqui estratégicas. Tudo bem. Agora, um prédio cheio de morador residencial, tem sentido isso ser segurança nacional? Nenhum. Portugal, em 76, já enxergou isso. Membros da comissão já morreram também. Só pode. E aí vem a magnífica emenda constitucional
46 de 1995, que até hoje não é cumprida. Se foi mal feita ou se não foi o espírito dela esse, mas, na verdade, o texto dela, escrito e frio, determina que exclui da relação de bens da União as ilhas costeiras que contêm uma sede de municípios. Aí nós temos os casos aqui de Marajó, que é ali de São Luís, Marajó em Pará, São Luís, Maranhão, Vitória, que é a nossa cidade querida. Inclusive, aqui atrás é o município de Vitória. A gente trouxe fotos. Tem aqui, se vocês viram a cachoeira aqui, tem Ilha Bela também aqui, que já tive a oportunidade de conhecer, maravilhosa, né? Vamos passar as fotos aí, né? Florianópolis, São Sebastião e São Vicente, São Paulo. São Francisco do Sul... Não. Deve ser, por exemplo, Fernando de Noronha é ilha oceânica. É ligado ao continente? Não. Inclusive, hoje eu vi uma pessoa que mora em Ilha Bela aqui, ou tem casa lá, disse que não lembra de ter sido cobrado de laudêmio, de foro. Mas Ilha Bela, não. Em São Vicente ainda há laudêmio. Em Ilha Bela, não. Ilha Bela eu já tive lá, são casas assim de grandes portes, né? São pousadas, tem muita posse. E, de repente, você mexer com a situação dessa, você vai inflamar, né? Então, está lá esquecido. Observa como é que o negócio é feito, né? Para sustentar. Então, sem efeito, nós temos uma decisão da STF, sem efeito erga omnes. Ou seja, o que é isso? É uma decisão que vai valer para quem ingressou com aquela ação. Não vai valer para todos. Cada um teria que ingressar com a sua ação. Mas, na realidade, eu trouxe um trecho dela aqui. Ó. Olha só o que diz o ministro. Isso aqui é uma decisão, acho que do ano passado, ou deste ano. É Lewandowski. O ministro diz: a nova redação dada ao artigo 24 da Constituição, alterada pela emenda constitucional de 2005, exclui dos bens da União as ilhas costeiras que contêm uma sede de municípios. Está lá, bem claro. Assim, a União não detém legitimidade para requerer o domínio de imóvel localizado na ilha onde se situa o município de Florianópolis. Aqui ele não fala interior de ilha. Aí o SPU já fala, não, mas isso é o interior, mas aqui não está dizendo isso na decisão do ministro. Não é verdade? E também a emenda não fala interior de ilha. Mas nós já estamos em estudo, é uma das medidas que nós já conversei com o presidente João Teodoro. Por exemplo, talvez seja mais viável uma ação direta de inconstitucionalidade. Só que aí só pelo Conselho Federal. O CRES não tem legitimidade para propor. E seria o mais interessante, que o propósito é do COFES, realmente. E aí já viu o trabalho que dá para fazer um negócio para não voltar, porque, infelizmente, os ministros são nomeados politicamente. Dizem que tem uma independência, mas a força política opera. No STJ, para se ter uma ideia, são grandes perdas, ações que não têm cabimento, e no STF é tudo, não chega no STJ, não chega no STF. Já no STF, quando a gente vê uma decisão dessa, anima. Se houver um trabalho, um clamor popular, uma pressão, uma força, aí a gente já consegue suspender toda a cobrança, numa medida cautelar. Para depois discutir se deve ou se não deve, se a emenda da Constituição prevê ou se não prevê, porque o argumento deles é o seguinte: tudo bem, tirou com o bem da União, está claro isso, na emenda constitucional. Só que não tirou o terreno de marinha. Então é só o interior de ilha, porque lá em volta da ilha, é tudo terreno de marinha. Até 33 metros da praia-mar é terreno de marinha, porque não tirou, a emenda constitucional tirou onde é sede de município, mas não excluiu o instituto lá, um outro inciso, que diz que é terreno de marinha. Então, o terreno de marinha ainda existe, que foi incluído na Constituição. Esse é o argumento deles. Ora, se a Constituição distingue os bens da União de forma a disciplinar, em um inciso, a ilha, em outro inciso, o terreno de marinha, ela está distinguindo os institutos. E, a partir do momento que ela extingue a cobrança em ilha, extingue a ilha como bem da União, ela, obviamente, está extinguindo. A União não tem legitimidade para cobrar, porque ela não é proprietária. Como é que ela vai cobrar se ela não é proprietária?
Então, ela tinha duas formas de ser proprietária. Ela era proprietária do terreno marinho e proprietária da ilha. Não tem cabimento, né? Então, é uma coisa que ninguém gosta. Essa decisão exclui completamente. Por essa decisão aqui, ele não fala interior de ilha. Só que a cabeça do governante, a gente já sabe a nível nacional, já estaremos preparados para isso, que vão chegar lá do lado do ministro, não é bem assim, porque, ó, e realmente eu fui estudar o texto constitucional lá, na formação da emenda constitucional, traz essa dúvida o espírito da lei. Entendeu? Então, isso aí pode soar contra a gente. Mas se consegue uma liminar já para suspender essas cobranças, e se tem esse clamor, tem essa movimentação aqui, tem abaixo-assinado, tem senadores reunindo, quer dizer, a ninguém interessa, a político nenhum interessa manter essa taxa. Não se justifica. Ninguém ganha nada com isso. Ninguém ganha. Só que, como foi falado, não vou dar nome, lá o Senado, infelizmente, é totalmente subserviente à presidência da República hoje. É um cenário deplorável. É uma coisa triste de se ver. Então, já numa reunião estratégica, nós estávamos estudando oferecer uma boa oportunidade para a presidenta. Olha, eu vou tentar marcar uma reunião com a ministra tal que é ligada a ela, que tem que se passar por ela, parece que a situação é dessa forma, e vou fazer uma proposta para ela que ela vai adorar. Então, ela agora aliena todos os imóveis, todo o domínio que é da União, passa ao particular recebendo, cobra. Aí ela vai receber essa mixaria tudo. Antes dela sair do governo, já recebe o dinheirão todo, o outro que fica sem. Então, ela realiza. Se o problema é dinheiro, para lá, para o Caixa Único da União, é muito sedutora a proposta. Mas aí eu não sei se será viável. Presidente, no caso de exceções, como o caso de Vitória, Florianópolis, qual é o regime que é adotado? Não entendi. No aterro? No caso de exceções à ilha, por exemplo, no caso da ilha do Morro, São os acrescidos de marinha. Né? isso. Acrescido. Mas nesse caso, adota-se o regime da enfiteuse? Também. Também? Porque lá na Constituição fala de terrenos de marinha e seus acrescidos. Ah, ótimo. Obrigado. Infelizmente. Obrigado. Onde é acrescido. Mas depois nós vamos dar espaço para todo mundo perguntar. Vou tentar aqui, ó, vou acabar rapidinho. Ó. Já chegamos aqui na PEC 53, né? Pugna pela extinção dos terrenos de marinha como bens pertencentes à União, vez que os bens indispensáveis de segurança nacional e demais já estão protegidos, definidos por outras normas. Né? Como eu já mostrei, tem o que fala sobre a costa, fala sobre ambiental. Então, visa a extinção. Só que é uma medida muito forte. Então, eu já recebi ontem do senador, da assessoria dele, uma nova proposta, pedindo, consultando, se a gente poderia dar uma ideia, se achava que deveria ser dessa forma, mas já percebi, passando o olho, que já estão, não querem extinguir o terreno de marinha, mas já tirar, por exemplo, os imóveis residenciais que Portugal tirou em 1976. Predial. Já é um avanço também, já é alguma coisa. Nós temos que minar isso, acabar com isso, porque não tem por que existir. Mas eu não consegui verificar ainda. Proposta de emenda constitucional, né? Que sendo aprovada, aí transforma-se em uma emenda constitucional, como foi a 46, e aí tem força de Instituto Constitucional. É uma emenda à Constituição da República. Ou seja, acaba realmente, se realmente extinguir aqui, se for aprovada essa PEC do jeito que foi proposta pelo senador Almeida Lima, que não lembro de qual estado é, então, ela, uma vez sendo aprovada, acaba com tudo, as legislações infraconstitucionais acabam, não tem mais cobrança de nada. Só que aí o primeiro óbvio que encontraram, o senador encontrou, através de um advogado tributarista que tem lá no nosso estado, numa reunião que fizemos, falou, olha, tudo bem, extingue de uma vez. E aí? Vai virar uma loucura. Como é que o registro vai tratar? E aí quem é ocupante, né, quem não tem título, né, como é que vai fazer? Vai transformar, vai fazer o quê? Vai virar uma batalha judicial muito grande pelo país afora. Então, nós estamos tentando aí verificar uma forma. O fato é o seguinte, houve a PEC 40, aqueles que tiverem mais tempo interessados no assunto, a PEC 40 é exatamente o que foi proposto de início na 53. E foi proposta ainda na Câmara dos Deputados por um que foi senador também, foi governador do nosso estado, Paulo César Tung. E a PEC
40, ela rodou no Senado, na Câmara, rodou no Senado, foi aprovada em todas as comissões, foi amadurecida. Quando ela ia ser aprovada, por fim, o relatório foi aprovado, a Comissão de Justiça foi aprovada, aí entra o líder do governo na época e pede vista. Depois entra o outro e pede uma alteração. Quando ela estava madurinha para ser aprovada, terminou a legislatura. Aí o artigo 332 do Regimento Interno do Senado Federal prevê que ela tem que ser arquivada. Então, essa... Manobra. Isso aí dito pelo Heráclito Fortes, bem claramente. Eu tenho toda a discussão da PEC, vocês vão ver nitidamente, aqueles que tiverem interesse, que foi uma manobra. Quer dizer, senão não interessa a ninguém essa cobrança. Não tem por que sustentar em 2011. Então, aqui, ó, dito pelo senador da República, houve manobra e votação da última PEC, proposta pelo semelhante. É igualzinho, se vocês forem olhar, é igualzinho. Então, vem o Romero Jucá, entra no negócio lá, vai o Aloysio Mercadante. Quer dizer, essas pessoas estão ligadas a quem, né? O Romero Jucá era o líder do governo na época. Não tem problema, estou falando que está lá escrito, foi o Heráclito que falou e é tudo realidade. Bom, hoje já tem uma dessas batalhas, nós já tivemos uma vitória, que é a ADI, antiga ADIM, né? Agora fala ADI, 4264 no STF. É mais uma vitória, onde tem que ser por maioria absoluta. Nós tivemos uma medida cautelar deferida para suspender todas as demarcações que a União, quer dizer, não satisfeita com o que tem, começou país afora, aqui em São Paulo não deve ter sido diferente, essa área aqui não era não, mas eu estou vendo aqui que está 33 da Pré-Amar e agora é. Pelos nossos estudos aqui é. E aí, ao invés da União notificar os confrontantes ou notificar a parte interessada, ela botava no edital todo mundo, seja o que Deus quiser, se o cara visse o edital bem, se não, transformava e ela já mandava o boleto e já cobrava. Então, isso ela fazia com base numa alteração recente legislativa que autorizava ela a fazer. Veio o STF, suspendeu essa ação da União e agora ela tem que notificar. Aliás, está suspenso todas as demarcações até a decisão disso aí, né? Então, o Cresce Espírito Santo entrou com um pedido de amicus curiae, né, que é o Amigos da Corte, traduzindo para o português, para somar forças e subsidiar no que possível e participar, inclusive, com sustentação oral no julgamento, que parece que a lei permite dessa forma. E a gente até pediria, se outros CRES pudessem entrar, para demonstrar o quê? Que os corretores de imóveis estão incomodados, né? Tem muita gente envolvida, tem muita gente interessada em acabar com isso. Na hora que bater lá uma outra DIN, suspendendo de ilha, opa, isso aqui está afetando milhares de pessoas, são milhões de pessoas. Então, eu pediria até ao presidente João Teodoro, se possível, tentar, de repente, a gente fazer um ofício, enfatizar a maior necessidade. Ótimo, maravilhoso. Então, a gente, quanto mais cresce aderindo, né, eu acho que demonstra aos ministros, olha, esse assunto, o que está afetando? É o quê? É o desenvolvimento da nação, né? Então, vamos resolver essa parada. Se não for lá o governo aí propor rachar, mas lá não tem isso, não. Com certeza não tem. Conclusões. Nos séculos distantes, a enfiteuse prestou para desenvolvimento, visto a concentração de terras em latifúndios. No entanto, na atualidade demonstra servir justamente ao contrário, ou seja, o entrave ao crescimento pela burocracia e insegurança jurídica, violadora do direito constitucional de propriedade e sua função social. Essa é a conclusão que a gente consegue chegar de tudo que eu falei aqui. Uma outra conclusão, sendo a enfiteuse perpétua, somente se extinguindo nos casos previstos de abandono ou caindo em comício, quer dizer, tem as previsões legais, em 2011 perdeu seu sentido, até pela Constituição, que veda a atividade educativa da União num país onde há carência de moradia e ainda prevê a desapropriação pela União com indenização quando necessidade de toda e qualquer área. Para que manter essas áreas em domínio da União se ela tem um poder de qualquer momento requerer a área que ela quiser em qualquer lugar? Basta parar de cobrar o cara que já pagou a área dele há 100 anos, ainda continua pagando, já é dele, e agora, quando precisar, ela paga. Não vai precisar do Brasil inteiro, da costa inteira, não é verdade? Então, não tem mais sentido. Parece que a única razão de existir ainda essas cobranças e aumentos é o gasto desvinculado de toda a arrecadação de 775 bilhões ao ano, diante do orçamento de mais de R$1 trilhão, inclusive podendo ser gasto o arrecadado nos cartões cooperativos que tem certas despesas em sigilos. Foi o que eu falei aqui antes.
Então, não se vê outra finalidade de o governo apoiar essa PEC, de acabar de extinguir. Não tem. Ora, se a arrecadação não está dando lucro, se a arrecadação não paga as despesas da SPU, mas está mantendo um monte de gente empregada para dificuldade, porque lá no SPU, no Espírito Santo, há dificuldade de se obter uma certidão, obter uma remissão, não sei nem se quantas conseguem aqui, se consegue. Brasil todo, a costa toda. Quer dizer, para que manter isso? Vamos manter os empregos. Não, emprego você realoca, tá um monte de atividade, um monte de setor do governo precisando, né? Então não tem explicação, né? A não ser essa. Se alguém encontrar outra, eu vou querer ouvir. Eu estou curioso. Sendo FTUs perpétuos somente se extinguindo no caso previsto, isso aqui repetiu, né? Parece que a única razão de existir... foi a mesma. Bom, então eu deixo essa mensagem para a reflexão dos senhores e consegui em tempo recorde aqui. Nem tudo que é legal é justo. Eu esperava encontrar alguém do SPU para poder refletir sobre isso e, de repente, contra-argumentar com isso aqui, né? Nem tudo que é legal é moral e é ético, portanto, os cidadãos de bem têm o dever de lutar contra as injustiças, ainda que sob o manto da legalidade. E aí eu fui procurar no texto bíblico uma passagem, não que eu seja o mais religioso do mundo, né? Mas porque eu já tinha noção que isso teria no texto bíblico. Em vez de quando a gente dá uma lidinha também. Quem cultiva sua terra colherá montes de frutos. Quem cultiva a justiça será ele próprio elevado. No Eclesiástico 20:30. Obrigado a vocês por me ouvir. Parabéns, hein? Bem, colegas, nós vamos entrar agora no momento das perguntas. Agora, as perguntas só poderão ser feitas lá naquele microfone. E nós estamos fazendo isso porque está sendo transmitido ao vivo pela TV Cresce, está sendo gravado em DVD para aqueles que quiserem cópia da palestra depois. E se a pergunta for feita fora do microfone, vai ficar prejudicado tanto para a TV Cresce quanto para o DVD. Então, pediria gentileza àqueles que quiserem fazer perguntas, que se dirijam até aquele microfone, façam e o Aurélio vai responder. E quero também pedir licença, o João Teodoro, presidente do COFES, está se retirando, porque ele tem que embarcar agora às 20 horas, lá em Congonhas, e eu vou acompanhá-lo até embaixo aqui e já volto em seguida, tá bom? E outra coisa que eu quero dizer aqui, essa frase que você colocou, nem tudo que é legal é moral e ético. Isso é bom para fazer lembrar aqueles colegas que colocam placa de vende e aluga aonde já tem uma placa. Não é verdade? Porque não é moral e não é ético, né? Apesar de não ser ilegal. Muito bem, muito bem. Pessoal, só quero me despedir de vocês, desejando que Deus esteja no coração de cada um de vocês e a gente possa produzir muito com os resultados dessa palestra. Existe um ditado popular que diz que água mole em pedra dura, bate, bate até que fura, não é isso? Então, é possível que esse trabalho que o Aurélio está fazendo, através dessas palestras e debates, enfim, possa parecer pequeno para nós, mas, na verdade, é esse pinguinho d'água, entendeu? Pode ser que não consigamos extinguir esse laudêmio em 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, mas vai ser extinto, com certeza, desde que nós não desistamos da luta, ok? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Eu vou deixar a palestra aqui. O CRES parece que vai gravar o DVD, está sendo filmado tudo também, né? E ele passa a custo zero, Viana. Tchau, um abraço. Prazer. Não, para dizer a verdade, eu consegui terminar algumas madrugadas de estudo para chegar a essa conclusão tem pouco tempo. Mesmo porque eu tenho, né, 27 anos de idade. Nem tanto também, né? Não, tem formação jurídica. Pois não. Pois não. Pode fazer. Presidente, boa noite. A minha pergunta é, essas leis ou esse trabalho todo esse movimento, é somente para terras da Marinha ou terras que não pertencem à Marinha e a gente paga o laudêmio e foro? É o caso daqui de Santana de Parnaíba e Barueri, conhecido como Alphaville, onde nós temos problema de negociar os nossos imóveis em função desse pagamento, porque muita gente às vezes não entende que tem que pagar, não paga exatamente, impossibilita a negociação dos imóveis. Como é seu nome mesmo? Nelson Modelli. Ô, Nelson,
A confusão é tão grande que eles fazem que, para você ter uma ideia, ontem, quando eu falo que ontem recebi essa alteração à proposta de emenda constitucional, nela já traz a questão dos quilombolas e dos aldeamentos indígenas, que na anterior não falava sobre. Que seria mais um motivo, e aí, como é que vão ficar essas áreas? Pois é. Né? Você vê como é que é a confusão. O Senado da República não consegue abranger tudo. Barueri é um caso específico. Trata-se de aldeamento indígena. Né? Então, lá você já tem decisões favoráveis, inclusive uma recente agora, do ministro. Então, lá é uma outra... Se eu fosse trazer isso aqui para cá, já é tema de uma outra palestra. Né? Porque o Viana tinha comentado que gostaria que fosse lá em Barueri, depois ele mudou, né, e fez uma palestra aqui e uma em Santos. Né? Mas, quer dizer, se essa alteração vier, já se abrange. Tá bem, se não, ficaria indefinido. Você vê a confusão que é feita. Né? É terrível. Então, é terrível. Porque abrange Barueri e Santana de Parnaíba, que Santana são dois municípios próximos. Que aí foi uma sesmaria. Exato. Sesmaria, como eu expliquei, dentro dessas gratuitas. E sendo a sesmaria gratuita, não poderia chegar a essa situação de hoje da União querer, né, se arvorar e receber de tudo e de todos. Essa granguena no contribuinte, não é verdade? Então, realmente, não tem razão de ser. Mas são brigas, são batalhas judiciais que poderiam ser evitadas. Né? Os contentamentos que o político inteligente já deveria estar unido e não ser subserviente com 770 milhões lá para a presidência para gastar com o que quiser. Consequente. A indignação é muito grande, Congresso, tudo quanto é lugar. Basta que a gente estejamos unidos no mesmo propósito e não parar. Porque desde que eu nasci, desde novo, eu vejo isso. Já fui em muitas palestras com desembargadores. Lá em Vitória, por exemplo, é uma ilha. Nós somos 450 mil habitantes. Então, lá, quantos juízes federais, quantos desembargadores moram em terreno de marinha? Grande parte, a maioria. Você tem ideia, acho que 40% da ilha está tomado de terreno de marinha. Até em cima do morro é terreno de marinha em alguns locais. Para você ter uma ideia, nessa demarcação. Terras já doadas ao Estado, estão em terreno de marinha e estão querendo fazer um acordo para legalizar, aforar todo mundo. Olha o acordo que eles estão propondo na comunidade de um bairro lá que tem. Então, você observa que é uma coisa difícil, uma coisa anacrônica, uma coisa que já caducou, mas realmente tem que ter vontade política para o quê? Acabar com esse emaranhado de legislações, esses remendos legislativos, para sustentar uma coisa que não se cabe mais em 2011. Não é verdade? Com certeza. Mas a vontade política que é difícil. Né? Não é difícil. O difícil é o quê? Hoje, isso, em outros tempos, talvez as pessoas, para você entender um negócio, para estudar isso aqui, para chegar a essa conclusão, quase ninguém vai saber desse estudo lá de século V a.C. No e-mail que eu recebi do assessor do senador, fala de 5 depois de Cristo. Quer dizer, é de 5 antes de Cristo. O pessoal confunde. Quem vai se interessar por isso? Ele paga no imóvel dele? A taxa de foro? Talvez não seja muito. Né? Mas juntando de todos, o problema burocrático, o entrave econômico é muito grande. Então, antes, talvez não se tivesse despertado essa questão da forma que está sendo despertada hoje. Agora, hoje já tem o principal, é a vontade política. Só que tem a subserviência à presidência da República que manda em tudo. Então, é uma situação bem complexa e manda mesmo. Nós vivemos hoje, sabemos qual foi a posição do ex-presidente, sabemos que ele colocou o atual presidente e sabemos como é que está funcionando o Congresso. Nós sabemos como é que está funcionando as questões de DENIT, uma CPI que ia acontecer, já não vai acontecer mais. Então, nós estamos vendo isso, só não vê quem é cego. Aliás, ouve, né? E não vê, mas ouve. Ele tem interesse que ela fique mais 4 horas, para depois ele voltar para ficar mais 8. Não sei se ele aguenta, não. De repente, ele volta antes. Tive uma palestra com ele aqui na semana passada em São Paulo, na segunda-feira, ele recebeu um prêmio da vida imobiliária, né? E ele está numa empolgação que parece... Onde ele fala, ele conversa. É impressionante. O cara é impressionante. Inteligentíssimo. Ele tem o que o corretor mais tem que ter, alto poder de persuasão. Muito obrigado. É o Gai. O Congresso perdeu a autonomia. Agora, a bandeira tem que ser do Conselho Federal? Também o Conselho... Mas eu estou nomeado por uma portaria do Conselho Federal para representar todos nós. 250 mil profissionais. É por isso que o senador está pedindo, né? Está conversando. Tá. Na verdade, aqui quem está falando
Quem está falando é o Conselho Federal por a portaria. Foi baixada pelo presidente que aqui esteve. Né? Presidente, boa noite. Parabéns pela palestra. Meu nome é Edgar. Eu sou subdelegado seccional da Zona Oeste, aqui em São Paulo, e tenho orgulho de ser seu conterrâneo. Muito obrigado por estar conosco. Nós temos um caso bastante esdrúxulo em São Paulo, que eu creio que muitos corretores conhecem. O curso do Rio Tietê foi mudado. E aqueles meandros que hoje estão ali na Barra Funda estão sujeitos ao pagamento do laudêmio, estão justamente sob a égide da antiga lei. Aí a pergunta é o seguinte: como regularizar essa situação? Vou te fazer uma pergunta antes. O curso anterior continua sendo cobrado, né? Exatamente, o anterior. Não sei se o atual, Mas com base na primeira pergunta que o senhor me fez ali, é exatamente isso. Como a legislação precária, mas existe, fala sobre terrenos de marinha e acrescidos, e como no decreto 9.760, em seu artigo 1º e 2º, vai definir o que são terrenos de marinha e acrescidos, lá na definição ele vai dizer que as áreas que margeiam rios são terrenos de marinha. E sempre os acrescidos são aquelas áreas, neste caso, que complementam. Então, pelo decreto, diríamos que é legal, embora eu não concorde com essa evolução histórica que vocês perceberam, da forma em que nós suportamos esse ônus hoje. Então, neste caso, nós teríamos o pagamento do laudêmio na área antiga, remanescente, e na atual. Não vejo por que na antiga existir, né? Mas existe. Mas Se aí não, eles cobram com base em ser acrescido. Quer dizer, eles só vão aumentando a área, diminuir nunca. Então tá lá em nossa capital houve muito aterro. Tá em Vitória, Espírito Santo, houve muito aterro. Então, antes a linha pré-amar era aqui. Agora, deu para entender? Então, só soma, nunca diminui. É impressionante. Maravilha. A voracidade da arrecadação é muito grande. Muito obrigado. Não quer dizer que eu concordo. Tá certo. Eu acho que nem o diretor da SPU concorda. Mas é o que é. Muito obrigado. Aterro do Flamengo. Deve ser. Deve ser. Ilha, por exemplo, uma ilha, por exemplo. Pois não, diretor. Fala, torcedor do Senhor. Boa noite. Não tem mais pergunta? Tem? Bom, vamos fazer o seguinte. Mesmo tendo alguma pergunta, nós vamos fazer um pouquinho diferente, né? Nós temos aqui um certificado de agradecimento ao nosso palestrante, o presidente do CRES do Espírito Santo, Aurélio. E eu, antes de, vamos dizer, de vocês formularem outras perguntas, eu queria convidar aqui a nossa conselheira, a dona Angelita, para que faça a entrega em nosso nome, em nome do presidente Viana e toda a diretoria do CRES, esse diploma de agradecimento pela exposição da palestra dele, que para nós é muito importante, principalmente para mim, que eu sou de Santos, olha, ela é da Praia Grande, né? Que a certidão para transferência demora muito e a gente perde muito o negócio. Sem contar que muitos imóveis já estão numa condição que não dá para regularizar mais tanta sessão de direito. Tá certo? Então, é uma palestra boa, temos que sim brigar. Brigar para ver se a gente tenta derrubar esse tal de laudêmio, que é um absurdo. Tá bom? Então, dona Angelita, olha a foto aqui. Faz uma foto ali, por favor. Ela, não. Olha só, eu até ganhei de certificado. Tá vendo? Muito orgulho. Não vai ter que pagar taxa. Tem laudêmio não, né? Pronto, então eu passo a palavra ao presidente Viana. Bem, eu quero dizer para vocês que quando, lá, numa das reuniões plenárias do Conselho Federal, eu vi o Aurélio defendendo essa tese, falando da necessidade da alteração legislativa e da possibilidade que tínhamos de conseguir esse objetivo, eu fiquei muito entusiasmado, porque
Como todos sabem, eu estou em Praia Grande há 36 anos. A maior parte da minha vida passei em Praia Grande e já assisti a inúmeras sessões de câmaras municipais em todo o litoral de requerimentos de vereadores que são encaminhados ao governo federal no sentido de se extinguir esta taxa. Já participei pela Associação Paulista de Municípios e pela União dos Vereadores do Estado de São Paulo, nos congressos de prefeitos e vereadores, de inúmeros debates de teses a respeito da ilegalidade dessa cobrança, da desnecessidade, a gestão, a administração desses recursos custa muito mais para a União do que se arrecada, então é uma barbaridade, não tem cabimento. Gastar mais para administrar o recebimento, não tem como se explicar. A única coisa que eu não sabia era essa, que pode ser gasto com cartão corporativo, que a gente não pode ficar sabendo do que se trata, que há algumas, pode até ser. Então, é uma tese muito interessante. E eu vi teses sendo aprovadas nesses congressos, com a presença de senadores, de ministros, políticos influentes. Eu imaginei que isso fosse chegar ao fim lá na década de 90, no início da década de 90. E não aconteceu. Até hoje o negócio continua. Eu quero dizer, Aurélio, que aqui em São Paulo, a Secretaria de Patrimônio da União ela é bem ágil no que diz respeito às tratativas. Por incrível que pareça, você chega lá, o resultado sai na hora. É tudo muito bem informatizado, a sua guia sai imediatamente, só que você tem que tirar a guia no dia do pagamento. Você não pode tirar a guia hoje e pagar amanhã. Se quiser, você tem que tirar no dia. E tem esse inconveniente. Então, para quem é do interior, às vezes o corretor vem aqui em São Paulo, a cidade fica 500, 600, 700 quilômetros distante da capital, e ele tem que trazer, vir aqui para pegar a guia, para levar para o seu cliente pagar, e não dá tempo. E aí dá essa confusão. E nós sentimos isso de perto, porque lá no litoral quase tudo tem, que é de frente para o mar. Agora, é uma curiosidade também, tem o seguinte, esses 33 metros aí de Preamar, 33 braças, né, da Preamar. Baçadas Caveiras. Então, nós temos prédios na Praia Grande, que um prédio tem, Laudeme, o vizinho não tem. Também surgiu um boato, não sei se procede, de que, por ocasião da Constituição, foi dado à União um prazo para que ela comunicasse o cartório de registro daquilo que era propriedade da União. E alguns daqueles registros, o próprio decreto, então, alguns daqueles registros não conseguiram ser identificados, portanto, não foram anotados em cartório e, com isso, perderam o prazo e não tem como restituir. O meu prédio mesmo, onde eu tenho escritório, é de frente para a lagoa, como a gente costuma dizer, né? Está lá, de frente para o mar. Nós não temos Laudeme. Já o prédio vizinho tem. Vê que é um negócio interessante. Agora, esses dias mesmo, um amigo comprou uma propriedade lá em São Vicente. A proprietária estava sem pagar já há 5 anos o Laudeme. Aí ele, pô, Viana, vê para mim lá em São Paulo como é que faz isso. Eu fui ver, mas foi na hora. Uma coisa muito rápida. E veja, ali no decreto está que São Vicente não tem que pagar, né? E também pela ação do Supremo, né? No São Vicente estaria fora. Mas, no entanto, teve que pagar. E você paga no nome do anterior ainda por cima. Você faz o negócio e tem que ir lá pagar no nome do anterior, aí transfere para o teu nome, só quando você vender que vão pagar no teu nome. Aí é um negócio meio complicado. Mas eu vejo agora, com esse seu trabalho, com essa adesão, o Cresce podendo entrar com o Amicus Curiae, eu acho interessantíssimo. Vou, depois, se você puder enviar uma cópia da inicial, para que nós possamos colocar o nosso jurídico para estudar a matéria, vamos trabalhar. E a bancada de São Paulo, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, no que for necessário, nós trabalhamos a bancada também, no sentido de fazer valer a nova legislação, tá bom? Eu quero dizer para vocês que amanhã, 9 horas da manhã, o Aurélio vai estar em Santos, porque ele teve a paciência de nos atender, vir aqui para falar para os colegas da capital, e amanhã, 9 horas da manhã, ele vai estar ali em Santos, falando para os colegas do litoral que sofrem na pele, no seu dia a dia, esse grave problema. Então, eu quero deixar aqui
em nome dos corretores de imóveis do Estado de São Paulo, o agradecimento de você ter se deslocado da bela, linda, né, e maravilhosa Vitória do Espírito Santo para vir até aqui trazer esse teu conhecimento, essas tuas ideias, a fim de que também o movimento possa ser incentivado aqui, tá? Parabéns pela exposição. Depois eu faço questão de colocar essa sua apresentação no site do Cresce, colocá-la de forma original nos filmes, para que as pessoas não percam os detalhes, e com certeza nós vamos envolver a sociedade nisso, tá bom? Muito obrigado e conte com São Paulo nesse seu programa. Tá? Bom, eu queria que, até me retificando, porque me botaram tanta pressão, o João falou assim, ó, você tem que fazer isso em 1 hora, corre aí, se vira, porque eu tenho que pegar meu avião agora. Então eu vou tentar correr aqui, porque tem assunto, você falar do século 5 a.C. até hoje, é assunto que nós teríamos para bastante tempo. Mas eu devo elogiar aqui, na realidade eu estou aqui hoje, em função do presidente Viana, ser um visionário, que a gente já observa lá no Conselho Federal, sou testemunha disso, e sempre enxergando adiante, quer dizer, eu com a minha idade tenho muito que aprender com ele, e não deixo de observar esse lado dele. Então, já verificando que o trabalho aqui não é um trabalho de remuneração, não é um trabalho político, talvez um dos problemas que tantos políticos levantaram essa bandeira para fazer política, brigar, e na hora que é chamado de lado, ele deixa de lado, resolve dar um jeitinho. Então, aqui não tem esse lado político, nós não teremos esse dificultador. E o Conselho Federal ele tem uma força muito grande. Então, a Viana sempre olhando à frente, sempre observando, nos dá essa força, porque São Paulo, vamos dizer, uma das maiores cidades do mundo, né? É uma força que nos dá, um motor, sem que eu pedisse, inclusive, né, Viana? Né, já me colocou nesse fogo, me obrigou a perder umas madrugadas, me preparar para realmente encarar essa luta. Mas essa luta não é uma luta de uma pessoa, é uma luta de um visionário, uma luta do presidente do Conselho Federal, João Teodoro, obviamente, que também já enxergou de imediato. No dia que eu fui propor isso no plenário do Conselho Federal, a minha ideia era o quê? Que se criasse uma comissão, né, para pessoas ir difundindo isso Brasil afora. Você estava presente no plenário. E João me pegou de surpresa, mas você aceita fazer parte da comissão? Aí eu fiquei chateado, porque eu estava propondo. Falei, olha, mas tem pessoas muito mais experientes aqui que podem. Não, você aceita ou não aceita? Falei, eu fico à vontade. E na primeira oportunidade que estive em Brasília para resolver outras coisas, falou, já estou baixando a portaria aqui, ó, e já me nomeou para presidir essa comissão. Então, a gente, como todo corretor de imóveis, quando desafiado, eu tenho empregado isso Brasil afora, onde eu vou falar por outras coisas, quando desafiado, né, está aí a prova Brasília, né? Brasília foi um desafio de Juscelino Kubitschek, a história diz isso. Ele tem uma frase que ele dedica eterna gratidão aos corretores de imóveis, é o nosso patrono, né, Viana? E é o que faz a gente estar aqui, é o que faz a gente ver, é o quê? É o ser humano, né, o ter humano. Então, eu fico à disposição dessa luta e agradeço vocês se interessarem e, quando conhecerem um senador, um deputado, cobrar desse senador, rapaz, como é que você deixa em 2011, neste século, deveria existir? Aí a pergunta, deveria existir em 2011? Aí eu vou falar, o que é terreno de marinha mesmo? Infelizmente, vocês vão encontrar isso também, né? Mas sem o fervor político, sem querer ganhar voto, é o que acabar com... Isso é um mal para a sociedade. É. Como? Uma das armas do vídeo é que cada um de nós mandasse para o nosso senador, um e-mail, cobrando isso dele. Bom também. Toda a força, entendeu? Indignação contra terreno de marinha é o que nós estamos fazendo aqui, ó, a concentração. Né? A gente tem que voltar e não parar. E tem uma lista aí que eu pediria àqueles que entenderam todo o propósito da PEC. Isso também não vai mudar o mundo, mas é um passo para que a gente consiga, juntando com outros, Brasil afora. Natal, o Bezerra já mencionou que teria interesse que eu vá lá. Eu vou verificar, na medida da minha saúde, dos meus afazeres, o que for possível, eu vou contribuir. Então, parabenizar você, Viana, por essa iniciativa e esse incentivo. Muito obrigado. E obrigado a todos aí. Parabéns. Ainda ganhei um certificado. Viu, gente? Ó, deixa eu contar uma piadinha para vocês. Rapidinho. Ele falou bom também, né? Mandar e-mail, não falou? Ele não falou bom também, mandar e-mail? Aí morreu
A senhora, morreu a senhora, lá na roça, na fazenda, e os amigos, é claro, foram lá no velório. Chegou lá, o cara falou: ô, compadre, mas a patroa morreu, coisa triste. Ele falou: pois é, morreu. Morreu do quê, compadre? Suicidou. Nossa, suicidou. Como foi? Bebeu veneno. O cara falou: Deus me perdoe. Bebeu o quê? Foi formicida, tatu? Ele falou: não, rapaz, foi neguvão. Ele falou: é bom também. Aí eu vou deixar aí. Eu acho que tinha uma correçãozinha nessa palestra.